Mas, né, Claudinha, na primeira vez que tu vem, não, né? Não, é não. Né? Carolina também não, né, Carolina? É minha primeira vez. Ah, é? Põe a gente puxando o nosso doida. Vale. Não, gente, vocês são já, tipo, veterana nesse grupo, não é não? Assim, vocês já... Não? Então é do chat, é do grupo do WhatsApp, então, que eu sei que eu já conversei com vocês. Mas cá é verdade, cá já me disse várias vezes, eu vou, acontece. Pois muito bem, pois sejam muito bem-vindas. A proposta, acho que vocês já conhecem, né? Assim, o nosso grupo é um grupo de leitura coletiva, não é um grupo de estudos, né? Por mais que a Gina seja essa pessoa aplicada e que escreve as dúvidas e tudo mais, ela estava sem fone de ouvido, enfim. Mas é um grupo de... Nada, não. É um grupo de leitura. Então, é tipo assim, é uma conversa de bar, certo? Por falar nisso, só um minutinho. Mo! Pode pegar minha cerveja, por favor? É uma conversa de bar, tá? Então, aqui a gente está muito tranquilo para colocar as nossas impressões, nossos atravessamentos. E como eu digo, toda vida diga a mesma coisa, o pessoal sabe, tá cara de saber. A única regra desse grupo é a escuta respeitosa e a fala respeitosa, né? Então, a gente pode discordar de muitas coisas, a gente pode ter experiências divergentes, a gente pode ter perspectivas, até mesmo conflituosas, tudo bem, isso faz parte, e na verdade isso torna a conversa muito mais rica. Quando existem diferenças, né? Mas de forma alguma pode haver qualquer tipo de colocação desrespeitosa, né? Assim, a gente consegue já com a prática, com o exercício dos grupos, né, a gente já consegue discernir quando uma colocação ela é feita de um lugar, sei lá, às vezes de uma ingenuidade, ou às vezes de um lugar de ignorância de algum tema, ou de um, enfim. Obrigada, gatinho. Olha o copo chique, obrigada. E quando isso é feito de forma violenta, tá? Então, de forma violenta, é retirado do grupo, é retirado, não tem nem beijinho, é só deletado e tal, certo? Não tem espaço, a gente já sofre muita violência em todos os outros lugares, não vai ser aqui que eu vou deixar que isso aconteça, né? Então, pronto, então sejam muito bem-vindas, a regra é só essa, e se divertir, tá bom? Pronto, de resto, tudo certo. A gente vai conversar hoje sobre um livro, como eu estava dizendo para vocês antes de começar a gravar, um livro que eu particularmente gosto muito. Eu vou diminuir a minha foto, porque eu não consigo ver vocês direito, com a minha cara no meio. Um livro que eu particularmente gosto muito. Eu conheci esse livro, apesar de ter comprado já há bastante tempo, não faz muito tempo desde a minha primeira leitura. Tropecei com ele em alguma aula que eu estava assistindo, alguém mencionou, não me perguntem agora quem. E a primeira coisa que me capturou nesse livro foi, através da fala dessa pessoa que estava dando aula no momento e mencionou, foi a expressão distribuição de violência, redistribuição de violência. Né? E aquilo me pegou. Eu disse, como assim? Eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre. E aí a pessoa disse, não, com certeza, J. Mombassa, etc e tal. E eu fui atrás, né, de futricar, J. Mombassa, blá, blá, blá. E não me decepcionei, né? Esse livro se tornou um dos meus favoritos. Eu acho que como, não sei se foi Dina que colocou, mas é um livro que traz conceitos radicais mesmo, né? De ruptura, de quebra, de inconformidade, de, enfim, né? Acho que vale a pena apresentar a J. Mombassa a partir de a escrita da J. Mombassa, né? A partir de uma de suas construções, que inclusive eu até postei hoje, né, porque é uma das que mais me tocam, quando ela diz assim, eu vou só citar para falar um pouco do que eu achei do livro, tá, na página 27, é o meu ensaio favorito, né, ela diz assim, preciso não escrever sobre o que fazer quando estou paralisada. Se posso arrancar da paralisia e da confusão um outro modo de escrita, preciso escrever sem garantias de que escrever mostrará as saídas. Escrever com o risco de mergulhar em espiral negativa e me afogar no ar seco da dúvida. Preciso não escrever, mas insisto e escrevo. Uma promessa e uma dívida, de mesmo em face do máximo despojamento, preservar com a própria vida esse risco. Não vamos matar agora é um livro de ensaios
certo? Que fala justamente sobre isso, né? Sobre a possibilidade de escrever sobre a vida, sobre o mundo, sobre a existência, a partir de uma perspectiva não necessariamente positiva, esperançosa, de construção. Muito pelo contrário, a escrita da Jota Mombassa, ela é vertiginosa, né? Ela leva mesmo para uma quebra, né? Para um lugar de, eu não vou dizer exatamente de desesperança, porque não é isso. Eu vou usar a expressão que ela traz e que é uma das expressões mais não normativa, né? Que é uma das expressões mais impactantes para mim, assim, que trouxeram uma grande contribuição para o meu pensamento, né? A escrita da Jota Mombassa parte de um pessimismo propositivo, né? Como ela mesmo cita aqui. E o que seria esse pessimismo propositivo? Olhar para o mundo tal como ele é, né? Reconhecendo o apocalipse, né? Reconhecendo que as coisas estão ruins e elas vão sim ficar piores, né? E o movimento é esse, não tem como a gente negar, não tem como a gente pintar de cor de rosa. Mas e aí? É justamente essa consciência que nos faz dizer, então, precisamos, precisamos continuar fugindo, precisamos continuar agindo, precisamos pensar em rotas de fuga, precisamos pensar em estratégias de enfrentamento. Né? Então, não é o pessimismo do tipo, vou deitar aqui e esperar o barranco, né? Não, é o pessimismo do tipo, estou reconhecendo a realidade e com isso, o que eu posso fazer? É muito parecido com aquela história que a gente fala na psicologia, né? Como é o princípio paradoxal da mudança, né? De que para mudar alguma coisa eu preciso primeiro reconhecer a coisa em toda a sua inteireza, né, com toda a profundidade possível. Eu acho que se aproximam esses conceitos, esse pessimismo propositivo da J. Mombassa é sobre isso, é sobre olhar para o mundo como ele é, e ele não é bonito. Né? E ele não é esperançoso. E não há espaço para o vai ficar tudo bem. No fim, o bem sempre vai vencer. Se a gente acreditar, as coisas vão dar certo. Não, às vezes elas não dão, quase sempre elas não dão. Tá? Porque os mecanismos de opressão, os mecanismos de destruição são muito grandes, são muito potentes, são muito antigos. Tá? Então, a escrita da J. Mombassa parte desse lugar, desse pessimismo propositivo. Também, como eu falei para vocês, um outro conceito que ela traz nesse livro, que eu gosto muito, que me é muito caro, é esse da redistribuição de violência. É um conceito que pode chocar algumas pessoas, eu acredito, né? Não é uma coisa palatável, não é uma coisa que nós somos acostumadas a pensar de forma positiva, principalmente nós mulheres, né? Quanto mais a gente está ocupando, obviamente, né, a margem, mais isso se torna forte. Que nós somos ensinadas ao silêncio, nós somos ensinadas, né, à mansidão. Nos é pregada a ideia de que o bem é esse lugar manso, é esse lugar de concórdia, é esse lugar de abaixar a cabeça, né, de enfrentar armas com rosas e etc, etc e tal. O que a J. Mombassa está dizendo aqui é que, bom, não, né, assim, rosas não vencem armas, né, o que vence arma é arma, o que vence murro é murro, né, o que vence rasteira é rasteira. E aí é um conceito que eu espero que a gente possa conversar um pouco sobre ele hoje. Ele é um conceito complexo, claro, né, não é uma coisa simples, mas eu acho que é o que nós precisamos conversar sobre. Eu tenho muita vontade nos nossos grupos falar um pouco sobre esse conceito da autodefesa, né? E da contra-violência, porque eu acho que é pouco conversado, é pouco falado. Muita gente fala sobre pacificação, sobre os benefícios, né, não, acabem as guerras, etc e tal, mas algumas guerras, elas precisam ser lutadas, né, até porque, como a própria J. Mombassa diz, a revelia do nosso desejo, né, essa guerra não acontece porque nós queremos, ela já estava lá e nós estamos com a mira do canhão apontada para o pescoço, né, então a gente não pode negar isso, a gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo, né, é preciso olhar para isso e responder de acordo. Um outro tema que a Jota Mombassa vai trazer aqui, e que nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre, quando a gente falou do livro da Jamila Ribeiro, Lugar de Fala, é o conceito de lugar de fala. Tá? Ela vai trazer aqui, vai fazer vai levar a gente a revisitar esse conceito, agora por uma perspectiva de crítica, não crítica ao conceito de lugar de fala, mas a como a branquitude,
cis heteronormativa vai criticar esse conceito e considerá-lo um conceito violento. Então, ela vai explicar nesse livro por que, que não é um conceito violento, e mesmo se ele for um conceito violento, que há validade nessa violência, né? Que precisa ser, talvez, sim, violento, e isso não é necessariamente um problema. Né? Porque desaloja, desloca a autoridade hegemônica, né, dos lugares de fala já estipulados. Tá? Então, causa incômodo porque desaloja a branquitude, causa incômodo porque desaloja o sentimento de poder perpétuo que poucas pessoas detêm no mundo. Tá? Então, causa incômodo porque provoca, e aí é uma outra ideia que a J. Mombassa traz nos ensaios de forma recorrente, provoca a ideia de que nós precisamos destruir o mundo que nós conhecemos, que não há possibilidade de reformar esse mundo, não há possibilidade de consertar esse mundo, a única saída é o fim do mundo, né? A única saída seria o fim do mundo como nós o conhecemos. Então, assim, são conceitos que podem ser lidos. É quase uma coisa, é quase uma literatura existencialista, né? Porque parece negativo, parece mórbido, mas não é. Né? Na verdade, são teorias cheias de potência, cheias de força, né? Que incentivam não a desistência e o adormecimento e a anestesia, muito pelo contrário, né? Puxa uma energia de guerrilha, né? Como ela faz uma citação interessante aqui, eu desconheço de onde vem, mas ela faz uma citação muito interessante que diz: se eu não posso ser violenta, então essa não é minha revolução, né? E isso me deixa muito, como é que eu vou dizer? Isso me deixa de fato muito energizada, né? Você acha que quem me conhece sabe que eu vivo dizendo que eu não sou de queimar onde, mas se vocês forem, me leve que eu risco os fósforos, né? Assim, eu acredito muito nesse poder da contra-violência, né? Sou muito partidária dela, enfim. E a J. Mombassa vai explicar um tanto o que é essa contra-violência, o que é essa restribuição da violência, né? Que não é a violência gratuita, não é a violência pela violência, não é a violência que se inicia por si, né? Pelo desejo, muito pelo contrário, é a violência que vem apenas como uma autodefesa e que pode se manifestar não só através do corpo, mas através das ideias também, dos posicionamentos políticos, da organização coletiva. Então, eu acho essa uma ideia muito bonita. J. Mombassa é uma pessoa trans não binária, então acho que ela já é disruptiva em sua própria existência. Ela vai falar um pouco sobre esse livro também, né? O que é ser uma pessoa trans não binária, gorda, nordestina, porque ela é de Natal, né? Ela é do Rio Grande do Norte. Imigrante, né? Porque a J. Mombassa sai do Brasil e vai à Europa, e vai justamente para Portugal, assim, a princípio, né? E ela vai escrever sobre essa experiência de ir à terra dos colonizadores e vai fazer toda uma crítica, né? Portugal é um país muito peculiar, de fato, né? Enfim, e ela vai fazer uma leitura crítica que se aproxima, inclusive, com o que a Grada Quilomba vai falar também, e ela cita a Grada Quilomba nesse livro. Então, ela é uma pessoa muito interessante, ela é uma artista, ela é uma multiartista, ela trabalha com música, ela tem uma persona, né, que é a MC Katrina, que acho que todos vocês já devem conhecer, ela cita aqui, que eu sou passiva, mas eu meto bala. Eu acho genial. Né? Eu sou passiva, mas eu meto bala. E ela trabalha com corpo, né, com performances e tal. E é uma grande pensadora também. A cerveja não está sendo redondo hoje. Ganchando na minha garganta. E aí, sobre essa história da arte, também, é um livro bem curtinho, gente. 130 páginas, mas para mim ele fala tanta coisa. Que uma outra perspectiva que ela traz é justamente sobre isso, né? De ser uma mulher negra, de pele clara, gorda, nordestina, migrante, vivendo de arte. E as críticas que ela faz sobre isso nesse livro, eu considero assim de uma genialidade dentro desse pessimismo propositivo, né? Porque ela vai falar sobre as políticas de inclusão, né? De pessoas trans, de pessoas negras e tudo mais, e ela vai ler como é que eu vou dizer? Ela vai conseguir enxergar a totalidade dessas propostas, né? Tanto na perspectiva de, ok, isso é necessário, porque, enfim, né? Vivemos como vivemos, mas vejo o outro lado, né? Vejo como isso acaba caindo no paradoxo da exclusão pela inclusão, né? De como isso reforça
que existem categorias que só existem socialmente, só são chanceladas e validadas a partir de um posicionamento de corpo, né, e não de pessoa. Então, ela é a artista trans, ela é a escritora negra. Então, esses marcadores, né, acabam muitas vezes dentro desses movimentos criados por um sistema patriarcal, capitalista, cis, heteronormativo e branco, acima de tudo, justamente de marcar os lugares que pertencem através desses tokens. Então, a fulana, a J. Mombassa é uma pensadora, mas ela não é só uma pensadora, ela é uma pensadora trans e negra. E por isso ela deve ser escutada, porque ela é trans e negra, e não porque ela é a J. Mombassa. Então, ela vai discutir a delicadeza de estar nesse lugar, né? Ela não vai só fazer a crítica pela crítica, mas ela vai falar do lugar de quem ocupa esse lugar, de quem vivencia essas dificuldades. Né? Então, é uma leitura ácida, e é uma leitura talvez complexa por isso, porque ela é cheia de paradoxos, né? Ela não é uma leitura linear, ela não traz respostas, ela já começa dizendo isso, né? Ela não tá ali para dar resposta, ela tá para incomodar, ela tá para levar a gente nesse mergulho vertiginoso de um lugar que é o fim do mundo, sem propor exatamente um mundo novo, mas a abertura radical para a novidade em si, né? Que é uma outra coisa que ela vai falar, tipo assim, não adianta a gente brigar pelo fim do mundo se a gente já tem um outro mundo montado na nossa cabeça, porque seja lá o que for que já tem montado na nossa cabeça, vai ser montado em cima dos paradigmas atuais. O que nós precisamos é tão radical a ponto da gente destruir esse mundo e não saber como vai ser, né? Então, é a proposição do que é radicalmente novo, do que é radicalmente original, né? E que seria construído na vivência, na experiência, né? Enfim, no sendo, no indo. Tá? Como vocês podem ver, eu realmente gosto desse livro, ele me encanta a cada página, eu poderia passar 10 horas falando de tudo que me encanta aqui. Ele é todo riscado, todo marcado, todo cheio de mulher, pelo amor de Deus, como é que tu pensou nisso? Mas eu quero mesmo ouvir vocês, né? Assim, como é que foi a experiência de leitura? O que vocês gostaram? O que ficou de dúvidas? Foi fácil, foi difícil? Se não conseguiu ler, por que não conseguiu ler? Enfim, gostaria muito de ouvir vocês. Porque, afinal de contas, né? Vocês vieram aqui para me ouvir falar. Não, ninguém. Todo mundo gostando de ouvir, Nara. História, essa pior desculpa que alguém pode usar essa daí. Eu vou falar assim, um pouco do que eu li, e aí eu não consigo participar desses encontros, porque sempre cai no mesmo final de semana de uma pós que eu faço. Nossa. Inclusive, essa sexta também, mas hoje, como está sendo outro esquema na aula, deu uma fugida para estar aqui, mas não vou conseguir participar do encontro todo. E que eu vi trazendo todas essas normas, mas essas estratégias de opressão, né, assim, que ela traz no livro, Nara, me atravessam muito, porque estamos em outro lugar, né, nessa sociedade, em outro lugar aí de fala da Jota Mombassa, e quando ela traz algumas inquietações, não lembro bem de como é que ela traz isso, mas era algo do tipo, do quanto a branquitude fala sobre dar a voz, sobre dar espaço, né? E que é uma narrativa de uma dessa mesma lógica de não só assim de uma aliança branca, mas do outro lado da moeda das pessoas perderem esse espaço, perderem essa visibilidade à medida que essa fala vem através dessa supremacia, né? Uhum. E aí eu lembrei muito da Cida Bento, né, quando ela fala do pacto narcísico da branquitude, em que existe ali uma aliança que está ali rondando e que ninguém fala sobre. E aí, quando vem esse lugar de
dessas narrativas hegemônicas, desse desejo de um salvamento branco, né, assim, e aqui estamos em maioria, assim, não está todo mundo com a câmera ligada, mas acredito que estamos em maioria de pessoas brancas, né, e acho que é um lugar muito de sair e de falar dessa branquitude, mas não é porque somos pessoas brancas que somos aliadas, né, muito pelo contrário, a essa, a essa opressão, né, que é a branquitude. E aí, quando uma pessoa branca usa o privilégio de, para dar a voz, assim, a uma pessoa negra, essa voz dada posteriormente volta como várias outras coisas, né, assim, várias outras opressões. E aí, também, como eu falei, assim, foi uma leitura que eu não fiz completa, porque eu precisei pegar alguns recortes para atravessar, assim, com outra coisa, e ela parte desse lugar, desse livro não ser um livro linear, né, de ser sobre ensaios, de não ter capítulos. E tem uma performance que ela faz, que eu pude ver também algumas partes, não pude ver presencial, mas que é visceral, assim, né, que não sei quanto vocês já puderam ver, assim, mas tem uma parte que ela se cobre toda de areia e diz assim, e tal momento ela acho que ela até fala assim, né, o que pode um cu preto falar, né, ou É um existir. comestício, eu acho. Um cu mestiço falar. E, enfim, eu acho que a escrita dela bem, só para não estiver numa olhada do que você trouxe, assim, é arrebatadora, né? Ela não convoca, assim, para um lugar de uma coisa fofinha, muito pelo contrário, né, assim, ou de um salvamento, né? Mas muito visceral. Assim, acho que não dá para ler sem se engasgar, sem se arrepiar, sem chorar, né? Sem, enfim, sem sentir todos os meio que os sentidos, assim. E é uma leitura que, para mim, foi muito, assim, degustando, né, aos poucos. E, como tu falou, é 130 e pouco, eu nem li tudo, como eu falei, mas é um livro curtinho, mas que, tipo, meu Deus, eu não quero acabar, porque eu quero adentrar tudo isso aqui, né? Mas me veio agora falar isso, aí tô com outros atravessamentos, mas depois eu compartilho esse data. Ah, obrigada, Claudinha, é isso, né? Ela vai falar muito, né, sobre esse lance do lugar de fala, né, as críticas à branquitude, sobre esse lugar de poder, né, sobre essa hegemonia. Ela vai criticar de muitas formas, inclusive trazendo alguns exemplos que me deixaram bem nauseadas, né, exemplos que ela vivenciou, principalmente em Portugal. Aquela história do coletivo pipi colonizador me deixou realmente muito mal, muito doente. Né? E eu acho que são ciladas que, de fato, se a gente não estiver atento, é muito fácil a gente cair, né? Nós que fazemos parte da branquitude. É muito simples a gente achar que está arrasando no nosso antirracismo de Nelson, né? Como a gente diz aqui no interior do Ceará, né? No nosso antirracismo meio fake, né? Meio de olha como eu sou uma pessoa boa, e como eu sou legal, e como eu sou de esquerda, e como eu sou revolucionária. Na verdade, sem querer abrir mão de 1% dos privilégios que nós temos, né? Realmente ela vai fazer uma crítica, tanto no primeiro capítulo, né, na Coisa Tá Branca, como no Revisitando Lugar de Fala, ela vai dizer, é muito engraçado, parafraseando, né? É muito engraçado como as pessoas brancas se posicionam nessa história da luta antirracista, né? Porque são discursos e construções acadêmicas e postagens no Instagram e tudo mais, mas em nenhum momento pensam em modificar a própria estrutura, né, que sustenta os privilégios dela. Sair do lugar do privilégio ninguém quer. Né? Então, criticar, falar e tudo mais, mas sair do lugar de privilégio, se colocar num lugar de opressor, né, vestir de fato a coisa do eu sou o opressor, né? Ninguém quer, é sempre o outro. Né? Assim, nós temos que ser, porque o outro é o racista, o outro é o homofóbico, né? O outro é o conservador, e não olhamos para as nossas feridas narcísicas mesmo, né? A Grada Quilombo também vai falar muito sobre isso. E ela vai dizer que uma coisa que eu achei muito interessante é que o discurso da branquitude se esconde, por vezes, capturando esses conceitos do feminismo negro, né, e das teorias antirracistas, das construções antirracistas, e se esconde nesses conceitos, como, por exemplo, dizendo que o racismo é estrutural, né?
é que é difícil não ser racista porque nós estamos numa sociedade racista, mas se esquece, e já Tom Basta fala isso, do que é feita a sociedade? É feita de gente. Então, não é a sociedade, essa instituição abstrata e né, alienada que é racista. Não, nós somos. Eu sou. Né? E que a falta dessa implicação gera um antirracismo fake, gera uma... Né, enfim, né, uma coisa risível, um ridículo. Né, que ela é bem dura com relação a isso. Né? É bem dura. Ela vai dizer, não é que as pessoas brancas ou as pessoas cis não possam participar dessas lutas, né? Mas que nós precisamos sempre considerar o que de fato é uma posição verdadeiramente antirracista, né? Verdadeiramente LGTB-fóbica, coisa parecida, né? Nós precisamos lembrar que a sociedade é feita de indivíduos, inclusive feita por mim. E se eu não me implicar, né, não há como. Ela tem uma coisa muito interessante aqui, na página 38, né? Ela vai dizer, ela já começa a falar da distribuição da violência, né? Nesse sentido, é que o trabalho político desses artistas e intelectuais eurobrancos, cujos discursos pretendem desafiar a renitência do racismo na cultura portuguesa de hoje, deve necessariamente ir além da crítica à estátua. Isso ela está contando porque, aparentemente, inauguraram uma estátua de um missionário lá, e os intelectuais portugueses brancos ficaram, não pode inaugurar essa estátua, o opressor, não pode, né? Ok, mas e aí? Diante disso, e aí? Nada, não pode, né? Mas e você? O que você está fazendo de fato, né? Na concretude? Passo já, Dina, só um minutinho. Aí mais embaixo ela vai dizer assim, é na própria dinâmica existencial da branquitude onde a infraestrutura de seus privilégios se afirma, que o trabalho deve ser feito. Então, não é a crítica da estátua, exatamente, né? É em olhar para essa dinâmica existencial. São as relações íntimas, né? Quantas amigas e amigos negros você tem? Quem são os seus professores negros? Quantos tutores negros você tem na sua vida? Quantos orientadores? Né? Quantos gurus, mestres você tem? Quem são as pessoas negras que te inspiram? É preciso pensar isso. É preciso pensar, ela vai continuar, né? Os princípios de seguridade social e subjetiva, as dinâmicas de interação uns com os outros e com o mundo, enfim, toda a série de gestos, circuitos e processos que dão textura à vida branca como norma social, que devem ser postas em xeque pelas alianças brancas. Né? Um pouquinho mais lá na frente ela vai dizer, não basta as pessoas situadas em posição de privilégio social, ontológico e epistêmico, que desejam reivindicar para si o papel de aliadas, aprender a falar a linguagem dos antirracismos, da descolonialidade e, adicionalmente, dos movimentos trans. O trabalho político dessas pessoas deve necessariamente operar conforme um certo programa negativo, em que desaprender, desfazer, calar e boicotar deixam de ser mecanismos acionados contra pessoas negras e dissidentes em geral, para converter-se numa espécie de ética autodestrutiva, gente, isso é muito disruptivo, autodestrutiva, da qual o trabalho de aliança branca depende. Então, os aliados brancos têm que entrar num processo de autodestruição do seu modo de ser, do seu modo de ver o mundo, do seu modo de se relacionar, do mundo como se conhece. Isso é louco, né? De se pensar assim, eu acho muito genial, né? E é muito corajoso ser colocado dessa maneira. Né? Se falar no movimento de autodestruição da branquitude, esse sim seria um comprometimento com a causa antirracista. Porque ela diz, não adianta, esse lance da dar a voz que a Claudinha falou, né? Não adianta eu dar a voz, dar o espaço, primeiro porque quem dá, tira. Já chega daí. Segundo, porque vai ser sempre uma disputa, né, ampliar o cume do privilégio e não destruir o privilégio. Que é o que precisa ser feito. Não é aumentar, pensa que é uma montanha, né? Assim, é uma pirâmidezinha, né?
esse lance da hierarquia, né, social e de raça, enfim, né, não é ampliar a área desse cume, é destruir a pirâmide, né? Então, dar a voz é ineficaz, é ineficiente, é um paliativo, né? Fala, Dina. Gente, desculpa, eu falo muito e quando eu gosto do livro eu sou imparável. Ai, que coisa boa, gente. Fica imparável mesmo. Vocês estão me ouvindo? Tô. Não, assim, esse livro para mim foi muito impactante, né? Como eu disse no começo, porque ele me fez pensar em coisas que eu nunca tinha pensado, de fato, assim. Então, quando ela coloca essa destruição do mundo como conhecemos, e vamos para que mundo? Isso deu uma chacoalhada. Você sempre pergunta, né, Dina? E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Tem um momento aqui, que ela, em um dos ensaios, que ela diz assim, acho que era um ensaio daquela artista de Portugal. No Ar Blue, no Ar Blue, que ela diz assim, e aí você pode querer dizer, sim, que mundo? Ah, você está querendo transparência, né? Tipo assim, lá vem você querendo uma transparência. Nós queremos visibilidade, mas não transparência. Tipo assim, não tem, ela não sabe. E eu ficava, gente, como assim? Como assim? Enfim, e aí a gente, né, assim, eu sou uma pessoa branca, aquela velha coisa, né? Tem o nosso... mas quando ela colocou, me fez pensar de um outro jeito, eu não sei nem dizer, como eu nunca tinha pensado, porque eu fiquei pensando, em nível individual, né? O que a gente pode fazer? Porque aí assim, eu fiquei pensando, tá, eu sou uma pessoa branca, que hoje em dia sou da classe média, né? Média baixa, nem sempre foi assim, mas hoje em dia eu estou posicionada. Tá, e aí, assim, o que eu posso fazer? Então, eu também fiquei no nível individual, porque eu sei que isso aqui não é no nível individual que a gente vai solucionar, é no nível coletivo, né? Então, assim, é muito complexo, é como ela diz, ela não tem respostas, né? Ela está jogando as perguntas para se pensar coletivamente, para as pessoas que leem, né? Eu, inclusive, achei muito legal, porque ela sempre se refere às leitoras, né? Ela não usa o masculino, né? Como o padrão normativo da nossa língua, né? Eu achei muito legal isso. Mas, enfim, essa coisa de quebrar a infraestrutura, eu achei interessante, porque tanto aqui nessa parte da arte, quando você estava lendo, quando lá na outra parte, na parte do estado molecular, no capítulo 4, né? No menos 3. Tá, peraí. Quando ela vai falando de uma distribuição. Mas, assim, quando ela fala aqui na questão artística, né, que ela diz, tá, dão espaço para as pessoas negras, para as pessoas trans. Uma coisa que ela falou que eu achei super interessante, é uma outra forma de explorar o trabalho das pessoas negras. Eu nunca tinha pensado sobre isso, porque acaba que é um valor. É tipo assim, pelo menos, né, o que eu entendi, vamos dar espaço, a coisa de dar a voz, então a gente está fazendo um pouco, mas esse dar a voz, você dá acesso à cadeia final, em que a pessoa pode mostrar o seu produto, mas ele não dá acesso à infraestrutura. E ela diz aqui, isso na página 40, assim, mas eu não tenho, eu sou essa pessoa que estou lá mostrando o meu trabalho, estou lá na cadeia final, mas eu não tenho acesso à infraestrutura, porque da forma como é colocado, né, é dado esse poder, esse espaço lá na frente, como se fosse uma coisa assim, nós estamos fazendo ajustes. Então, é como ela diz assim, né, vamos dar um espaçozinho aqui, porque hoje em dia, vamos dizer, é ético, é interessante a gente ter um discurso antirracista, a favor das pessoas dissidentes de sexo, ela diz de sexo e desobediente de gênero. Então, a gente vai dando um espacinho aqui, que é para essas pessoas não se revoltarem muito, né? É meio que assim, então vamos soltando a corda devagarzinho, porque a gente não pode soltar muito, porque senão dá uma revolta, né? O povo todo fica, assim, vai dar uma revolta, mas a gente não pode apertar demais, porque também pode revoltar. Então, a gente vai dando aos pouquinhos, fazendo ajustes. E aí, o que ela
contra radicalmente são esses ajustes, porque esses ajustes não vão levar a nada. Esses ajustes apenas estão perpetuando o mesmo mundo, como ela diz, é um mundo como nós o conhecemos. E aí eu falei isso, né, que não tem ela tem espaço a parte final, mas não tem acesso à infraestrutura. E aí ela fala também dessa parte, a questão do valor, que eu achei interessantíssimo, nossa, que ela diz assim, lá na página 42, ela diz, isso tem como efeito mais evidente a reinscrição de toda a minha produção simbólica, conceitual e política no marco de uma tradição de trabalho negro, cuja relação com o valor é sempre tensionada por dinâmicas de extração, objetificação e consumo do outro. Então, quem consome o trabalho, em outro momento ela fala, quem consome o trabalho é o branco, né, da classe alta, pelo menos quando ela está falando dessa questão artística lá em Portugal, então quem consome o trabalho, porque as pessoas negras não têm acesso, né, não têm acesso a essa coisa de arte, de teatro, porque são coisas caras, são coisas que, às vezes, a pessoa tem até dinheiro, mas não se sente à vontade naquele ambiente, então é uma série de restrições que a pessoa não tem acesso. Então, no final das contas, quem tem acesso a esse trabalho são pessoas brancas, né? E aí ela fala assim, é uma outra forma de extrair o trabalho, outra forma de objetificar. Eu fiquei passada, eu fiquei assim, meu Deus, como essa mulher está falando assim, uma coisa incrível, incrível mesmo. E a última coisa que eu vou falar nessas coisas do Estado molecular, que ela também fala da infraestrutura, ela diz assim, né, na página 68, que quando o movimento LGBT luta, ela fala do LGBT brasileiro, né? Ela está citando aqui no Brasil, luta pela criminalização da homofobia, ela está esquecendo que ela está lutando dentro da mesma estrutura de poder. Então, quando você luta pela criminalização, mas você vai olhar o sistema prisional, né? Porque se você luta pela criminalização, haverá criminosos que serão presos. Só que, no final das contas, como o nosso sistema prisional está montado, os criminosos que serão presos são justamente as pessoas negras, né, que já é a maior parte da população prisional no nosso país, negras, e possivelmente os mesmos dissidentes de sexo e desobedientes de gênero que estão lutando, porque ela diz, não adianta você lutar dentro da mesma estrutura, porque essa estrutura já é feita de forma opressora. Ela diz uma coisa que eu acho que é Paulo Freire, que fala no outro texto, quando ele fala do sistema educacional, que é uma coisa bem conhecida que ele fala, né, que ele diz assim, não é que o sistema educacional brasileiro não deu certo, não funciona, ele foi feito para não funcionar. Então, quando as pessoas dizem assim, vamos reformar o sistema educacional, porque do jeito que está não funciona, ele já foi feito para não funcionar. E ela fala isso naquele outro capítulo. A forma como esse mundo está estruturado, não é que tem falhas, ele já foi feito para ser assim, não é uma falha que a gente precisa consertar, ele foi propositadamente feito assim, né? E aí essa coisa do Estado molecular, achei muito interessante de você lutar dentro do próprio Estado, dentro dessa infraestrutura, no final das contas não leva a nada, porque ela diz assim, outra coisa, né? Que quando você chama a polícia para intervir em situações de violência, né? Ela fala violência sexista, transfóbica, homofóbica, lesbofóbica, é comum que eles agem em favor do agressor, né? E a gente falou sobre isso quando a gente discutiu o livro Maria da Penha, por exemplo, né? Que é uma coisa comum. Então, no final das contas, quem está errada é a mulher, a mulher é que é criticada, é que é colocada na parede, né? A suspeita recai sobre a mulher. Quem está errado é a mulher. Então, da mesma forma, assim, então, o que adianta você ter leis se a estrutura do Estado já é feita dessa forma? Então, a lei é uma coisa vazia, né? Que ela também lá atrás, vou fazer a última coisa, eu disse que era a última, vou falar a última coisa. Na verdade, ela fala lá, né? Quando vê a Lei Maria da Penha, em 2006, ela cita um estudo de 2013, em que a violência tinha aumentado. Eu acho que você trouxe estudos naquela discussão da Maria da Penha, né? Eu não sei se você trouxe algum, não lembro, que aumentou de 2006 para cá, eu acho que você trouxe os recentes, mas, enfim, eu não acredito que tenha, de fato, diminuído, né? Ela cita 2013, mas a gente tem visto uma ascensão da violência contra a mulher e contra os corpos feminilizados, né, nos últimos anos, então, com certeza não deve estar. Então, ela diz assim, quer dizer, você tem a Lei Maria da Penha, lutou para ter essa lei, no final das contas, a violência contra a mulher aumentou. Por quê? Porque não é questão de lei,
né? No Brasil nós temos leis demais, não é lei. É a estrutura do Estado, né? Essa estrutura patriarcal, sexista, misógina, né? Homofóbica, enfim. É isso. Eita, Dina, não sei nem por onde começar. A gente começa por onde comentando assim. Vamos para a redistribuição de violência, né? Vamos aqui para. Vai dar um nó na cabeça. Teve coisa que eu não entendi, que eu disse, não sei muito por onde. Você falou muitas coisas, né? Assim, muitas coisas extremamente interessantes. Acho lindo isso, né? A tua percepção e como você foi costurando as coisas. Eu sempre acho isso a cor mais generosa da face da Terra. E é isso. Eu acho que eu vou pegar do final, né? Porque talvez não à toa eu realmente gosto muito desse conceito de redistribuição da violência. A frase que começa esse capítulo, né, onde tem a coisa do estado molecular e tal, lá na página 63, ela já começa, ela já toma um basta, ela não... Você vê que ela realmente não está ali para amenizar o discurso, né? Ela não está para florear, para deixar... para descer redondo, não, ela está mesmo para provocar. Ela diz assim, a polícia no Brasil é uma das únicas facções criminosas que é responsável pela investigação de seus próprios crimes. Sem mais, né? Assim, é sobre isso, né? E aí ela vai entrar nessa discussão. Então, o que é um crime? Né? O que é lido como um crime? O baculejo que humilha e que machuca as pessoas no meio da rua não é lido como crime, como violência, mas, sei lá, o leite roubado no supermercado é uma violência. Quando diz a gente precisa diminuir a criminalidade do país, a gente está falando de que criminalidade? Né? A gente está falando dos policiais que entram nas casas batendo nas pessoas, né? A gente está falando das armas apontadas à torta e à direita, das balas perdidas, ou essa violência, esses atos que são a favor do Estado, da manutenção do Estado, eles não são lidos como violência, eles são lidos como justificáveis. Então, são justificáveis por quê? Quais são os corpos que sofrem, que são criados para sofrer, né? Essas balas, esses baculejos, né? Essas restrições, esse Estado sitiado, né? Então, ela vai fazer, isso que a Dina traz, né? Ela vai dizer assim, o que é um crime quando o próprio modo de funcionamento da justiça se faz inseparável de um projeto de atualização perpétua da injustiça como fantasia de controle. Porque na nossa sociedade, o controle é feito a partir da injustiça. Eu acho muito curioso aquele filme do Capitão Nascimento lá, né? Como é Tropa de Elite. Eu acho que é um experimento assistir aquele filme, porque você não sabe quem é o vilão. Assim, você realmente não consegue discernir quem é o bandido. Não tem muita, né? Assim, polícia, bandido, assim, tem alguma distinção, tem algum parâmetro que vai separar, né? E aí ela vai falar, né? Um pouco mais lá na frente, sobre isso que a Dina está falando, do estado molecular, né? Qual é o pulo do gato quando ela diz, não adianta quando a gente sofre uma violência, cadê ela diz exatamente isso daqui? Só um minutinho, gente, aqui o meu é todo riscado. Enfim, eu vou parafrasear, porque eu não estou achando exatamente o lugar que ela diz isso, tá aqui pertinho. Quando uma pessoa preta, quando uma pessoa trans, quando uma travesti, quando uma mulher, né, chama a polícia por conta de um BO, por conta de algum problema que está acontecendo, essa polícia que vai vir, ela não vai vir em nome da lei. Ela não vai agir como a lei diz que é para ela agir. Não. Ela muito provavelmente estará do lado do opressor. Né? Ela muito provavelmente vai dar razão, né? E vai, se duvidar, violentar ainda mais, né? Seus direitos, aliado ao opressor. Então, não é a lei. Né? Cadê? Eu queria muito. Eu vou achar isso daqui. Vocês não marcaram, não? Cara, na parte 69, na parte que ela já começa na 69, sem parágrafo, mas é mais ou menos no meio, que ela diz, por isso, ao chamar a polícia... Na página 69, tá aqui. Pronto. Ela diz isso, né? O que a Dina falou é assim. Na página 69, ela diz assim.
A lei não pôde conter a violência, porque forneceu uma solução transcendental para um problema imanente. Apesar de sua dimensão institucional, a violência contra as mulheres, assim como contra corpos desobedientes de gênero e dissidentes sexuais em geral, está enraizada numa política do desejo que opera aquém da lei. Ou seja, tem a lei e tem os operadores da lei. São os operadores da lei que vão cometer violência. Né? Cadê? Continuando. Por isso, ao chamar a polícia para intervir em situações de violência sexista e ou transfóbica, homofóbica, lesbofóbica, etc., é comum que eles ajam em favor do agressor, pois o que organiza as ações da polícia não é a lei, mas o desejo, que é, nesse caso, desejo de perpetuação desse sistema que garante o direito de gerir e performar a violência, não apenas ao Estado, mas também ao homem cisgênero. Né? Então, não é só o Estado que tem o poder da violência, mas o homem cisgênero, e principalmente o homem branco. Né? A Adriana batendo palma. Então, ela é muito, ela arregaça a realidade diante dos nossos olhos, né? É exatamente isso. Aí ela vai dizer que a masculinidade tóxica como projeto de poder deve ser abordada em qualquer discussão sobre a distribuição social da violência, porque ela está por trás de tudo. Né? A violência cismasculina é uma arma transversal de normalização de gênero e de controle social. Ela afeta não apenas mulheres cis e corpos não heterossexuais e trans, mas também os próprios homens cisgêneros, que tendem a alcançar esses graus, já ia dizer graus ideais de virilidade, a fim de cumprir com aquilo que a normalidade de gênero requer, aquilo que nós conversamos da Zanello, né? Assim, do dispositivo da eficácia, da virilidade, né? Essa violência perpassa os homens pela brutalização desses homens, que também são violentados por essa masculinidade tóxica e que reproduzem essa violência para não se tornarem vítimas eles mesmos dessa violência. Né? Então, o que a Jota Mombassa está falando é exatamente isso. Né? Não é só a questão do Estado, a gente tem que parar de abstrair as coisas e ir mais para o concreto. Né? A gente está falando aqui de uma masculinidade violenta, uma masculinidade tóxica, né, que coloca todo mundo em perigo. Aí ela vai dizer, né, essa distribuição desigual da violência, que constrói corpos cismasculinos como intrinsecamente viris, é responsável, numa escala micropolítica, pela manutenção do medo como base das experiências trans, dissidente sexual e feminina para com o mundo. Isso me faz lembrar um grupo de estudo sobre gênero que eu participei uma vez, a mediadora, a facilitadora, estava conversando comigo, dizendo que queria muito pesquisar gênero e tudo mais, mas ela via muita dificuldade em achar um ponto de estudo em comum, né? Porque muito se quebrava dentro dessa discussão de gênero, enfim, né? Mulheres trans são consideradas mulheres nessa discussão, né? Das pessoas trans, das pessoas cis, etc. E ela tinha muita dificuldade de encontrar um ponto em comum. Né? E a primeira coisa que me veio, quando ela falou, eu disse, mulher, mas tem um ponto em comum, é a violência. Sim, não é assim, não é maternidade, não é menstruação, não é o casamento compulsório, é a violência. Esse é o nosso ponto em comum. E aí eu achei muito legal quando eu vi a Jota Mombassa citando isso, né? Ela vai citar aqui uma música e ela vai dizer, o final da música, o macho que bate em nós é o mesmo. Né? E, para mim, qualquer discussão sobre feminismo se encerra aqui. O macho que bate em nós é o mesmo. Né? Assim, nós podemos ser diferentes do que for. Né? Tem piroca, não tem piroca, tem vagina, não tem vagina, tem filho, não tem filho, é negra, é branca, é amarela, é parda, é indígena. O macho que bate em nós é o mesmo. Eu achei bem interessante. Né?
Aí, a partir disso, ela vai falar, ora, né? Então, nós precisamos pensar aqui num jeito de não morrer, né? Seria muito interessante se a gente pudesse não morrer. Então, a minha proposta para que a gente não morra, já diria uma célebre filósofa brasileira, se me atacar, eu vou atacar. Que basicamente é o conceito de redistribuição de violência. Ou aquele vídeo do Calango que eu mostrei para vocês. Né? Jogou, o Calango tá lá. O Calango tá na dele, o Calango tá tranquilo, o Calango tá suave, pegando o solzinho perto do muro, e o cara vai tacar pedra no Calango. Taca um, taca duas, a terceira o Calango diz, meu irmão. E o Calango parte pra cima do cara. O Calango não sai, não entrega uma rosa, o Calango não. Não, ele vai pra cima. Né? Isso é redistribuição de violência. Né? E é o que ela vai falar aqui ao longo desse capítulo, né? Assim, retribuir a violência é um gesto de confronto, mas é principalmente um gesto de autocuidado. Né? Não tem nada a ver com declarar guerra. Trata-se de afiar a lâmina para habitar uma guerra que foi declarada à nossa revelia. Uma guerra estruturante da paz deste mundo e feita contra nós. A paz deste mundo, ela existe sobre o nosso lombo. Ela está dizendo, né? A leitura de paz desse mundo tem como preço as nossas vidas. Né? A vida das pessoas racializadas, a vida das pessoas marginalizadas, né? A vida dos subalternos, a vida da classe trabalhadora, né? O silenciamento das mulheres. Né? Essa é a ideia de paz que nós temos. Né? E ela diz que essa ideia, ela sinto muito, passe amanhã, não é o suficiente. Fala, Dina. Lembrei, falando da paz, lembrei daquela música do Rapa, né? É pela paz que eu não quero seguir admitindo, né? Que essa paz aí, gente, é por essa paz aí que não, né? Como paz sem voz não é paz, é medo. Nossa, eu nem tinha pensado nessa música, tu falou a palavra, eu lembrei, é exatamente o que ele diz. Quando ela fala da questão da redistribuição da violência, né, essa parte que você estava lendo, ela fala dos treinamentos em autodefesa, ela fala do treinamento físico, e ela diz assim, ok, o treinamento físico, ok, mas não é só o treinamento físico, porque nem todos os corpos, né, ela diz, treinam da mesma maneira, e, na verdade, isso requer uma mudança radical de percepção. E aí ela diz assim, né, é fundamental que abandonemos a posição de vítima. Assim, eu estou tentando costurar, assim, tentar entender essa questão de como se daria na prática, porque aí ela fala isso, né? Essa mudança radical. Primeiro, é fundamental que abandone essa posição de vítima. E aí, logo no final do 7.9, ela diz, sim, somos potencialmente frágeis, eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Mulheres trans... Não, homens trans, não entendi porque ela falou potencialmente frágeis, eu fiquei sem entender. Somos potencialmente frágeis porque podemos nos tornar frágeis. Né? Por exemplo, vamos pensar, sei lá, vamos pensar em um ambiente corporativo onde existem menos mulheres do que homens, isso é um lugar de vulnerabilidade. Vamos pensar nas pessoas com deficiência, esse pode ser lido como um lugar de vulnerabilidade. Mas o que ela está dizendo é que essa fragilidade, ela não é definitiva. Sim, né? sim. Tá. Nesse sentido, né? Eu pensei que era eu fiquei sem entender se era uma questão física, mas não é na questão física, né? Em questão de número, né? Os espaços que você ocupa. O corpo, né? Feminilizado, né? Às vezes você está no lugar. O Estado vai estar do lado de quem, entendeu? Assim, a polícia vai estar do lado de quem? Então, nós somos potencialmente frágeis. Sim, agora consegui compreender. E aí ela diz assim, né, então aprender a defender-se, né, requer a elaboração de outras formas de perceber a própria fragilidade. Aí vai dando um nome, né? Ela diz, as estratégias, técnicas e ferramentas que somente uma corporalidade e uma subjetividade capazes de habitar a fragilidade conseguem desenvolver. E eu pensei, quais? Aí ela diz, autodefesa não é só bater de volta, né? Desenvolver táticas de fuga, quando for necessário. É também aprender a ler as coreografias da violência e estudar modos de intervir nelas. É sobre curar o medo e lidar com a condição incontornável de não ter a paz como opção. Então, assim, na prática, né,
tem a questão do treinamento físico, que pode ser uma saída para algumas pessoas, essa outra forma de perceber, ou seja, não se perceber como vítima, mas eu também posso bater, eu também posso ser ator, eu vou mudar essa minha percepção para eu também me sentir sujeito, e não só me sentir o objeto que eles me colocam como eu sou um objeto, né? Eu vou me sentir um sujeito, e aí eu tenho toda uma postura diferente, não só física, mas mental, né? De se colocar. E aí, assim, aprender a ler as coreografias da violência, estudar modo de intervir nelas. Você compreendeu se em outro momento ela explica o que é isso? Como é que na prática se dá isso? Ou você acha que não estão fazendo? Sabe o nosso grupo de estudo? O nosso grupo de estudo, quando a gente vai ver os dispositivos, quando a gente vai estudar Simone de Beauvoir, quando a gente vai discutir sobre maternidade, isso é entender as coreografias da violência. Entendeu? A gente está debulhando, né? A gente está dizendo, olha aqui o que está fazendo, olha aqui isso daqui, funciona assim, né? Ah, tá, entendi. Né? Isso, aqui agora, a gente está tentando compreender as coreografias da violência. Quando você diz, menina, eu não tinha pensado sobre isso, né? Isso é entender as coreografias da violência. Né? É nesse sentido que ela diz. E quando a gente compreende as coreografias da violência, é mais fácil para o nosso processo de sair justamente de um lugar de ser violentado. Vou te dar um exemplo. Quando a gente entende, por exemplo, que na nossa sociedade existe a maternidade compulsória, né? Existe a ideia dessa boa mãe inatingível, quando a gente tem a consciência, quando a gente integra a ideia de que essa boa mãe, essa mãe perfeita é inatingível, eu consigo dizer, isso é balela. Isso aqui não me pertence mais. Se um dia eu fui oprimida por isso, agora eu não sou mais, porque eu estou entendendo. Eu sei o que está acontecendo. E eu escolho, então, não cair nessa. Né? Eu não vou me deixar orientar os meus afetos, as minhas escolhas, o meu comportamento a partir dessa linha de opressão. Isso é só um exemplo. Né? Assim, se eu entendo, por exemplo, que a sociedade ela é feita de tal forma a causar rixa entre mulheres, competição entre mulheres, se eu compreendo e eu integro essa ideia, eu entendo essa coreografia, eu posso dançar outra música. Posso dizer, não, pois eu vou favorecer mulheres juntas. Pois eu vou favorecer que a gente se junte, que a gente se fortaleça, que a gente se torne amigas, que a gente, né? Eu vou fortalecer isso, eu vou fazer um movimento diferente do programado. É aquele looping effect que a Zanelli fala, né? Você se apropriar de uma categoria e aí você dá um outro sentido àquela categoria que teoricamente seria contra você, né? Assim, seria usada de uma forma, tipo assim, ela foi criada para ser usada de uma forma, você se apropria, como ela fala na Matias, né? Você se apropria e dá um outro sentido. A Andrea levantou a mão, eu vou só finalizar aqui o raciocínio. Eu vou fazer um breve comentário pessoal, mas que quando eu li essa parte da autodefesa, eu disse, caramba, eu já comentei aqui, não sei se a Nara lembra, de um outro momento que o colega do meu filho de 8 anos chamou ele de gay porque ele não quer jogar futebol na hora do intervalo. Você lembra disso? Sim. Pronto, essa semana ele foi novamente chamado de gay e a gente descobriu que por mais 2 vezes ele foi chamado de gay na escola. Essa vez agora foi uma coisa meio nebulosa, eu falei com as mães e fui para cima, né? De tentar resolver, falei na escola, então eu fiz um away. Mas as outras 2 vezes, o pai dele ouviu que ele falou na aula, ele faz aula de desenho, que a menina perguntou as cores que ele gosta. Aí ele falou as cores, e entre elas ele falou rosa. Aí ele disse, pois é, mas as minhas amigas da escola dizem que quem gosta de rosa é gay. E aí outro dia ele acabou me contando, essa semana, que um colega chegou na sala, porque ele ia voltar com a mãe desse colega, o colega foi chamar e ele estava pintando com um lápis, tipo um lápis da cor de vermelho, rosa, vai mudando, e tinha um unicórnio na ponta que ele pegou emprestado. O menino chegou e disse, João, que é gay. Então, assim, e aí, foi tudo uma coisa muito polêmica, a gente sofreu bastante, nós 3 aqui em casa, eu, pai e ele, porque de repente ele está se descobrindo, não é nem se descobrindo, tem percepções sobre ele que ele não tinha, porque ele não sabia, e ele diz, mas eu não sei por que ele me chamou de gay, se gay é homem que casa comigo, que já foi o colega que disse para ele isso. Eu não entendo por que ele me chamou de gay, né? E aí, assim, foram várias coisas que foram caindo, porque nessa questão do
do padrão, né, normativo, tudo que você sai um pouquinho, você já não performa aquela virilidade, né, que ela estava falando aqui, que a Zanella fala também no dispositivo, você já não performa essa virilidade. Se você não performa essa virilidade, né, dessa forma aqui, então você é lido como gay. Então, assim, eu acho muito violento, e lendo ela aqui, né, assim, é muito violento isso, e agora eu estou, né, tendo essa vivência com a criança que me dói muito. E essa semana ele ficou com os olhos cheios de lágrimas. Eu disse: filho, você não precisa ter vergonha e nem medo das coisas que você gosta. Você pode, para evitar, né? Aí eu vou fazer isso com ele. Eu disse: para evitar que as pessoas digam essas coisas que não são verdade, você fique chateado, você pode evitar de falar isso com essas pessoas, mas você não precisa, você pode falar comigo, com seu pai, e a gente pode, né, falar sobre as coisas que você gosta, mas talvez na escola não seja um ambiente, porque essas pessoas vão dizer coisas que vão lhe agredir, que vão lhe magoar. E aí, o pai dele já disse logo: vamos botar ele numa luta. Vamos botar ele. Antes ele queria numa luta, a gente acabou botando, e agora, aproveitando que ele já tinha que, vamos botar ele numa luta. Para que o corpo dele, se ele de fato vier a ser um menino gay, ninguém sabe, para que o corpo dele não seja lido como esse corpo frágil. Agora, a história do potencialmente frágil, eu fiz a ligação. E aí, o pai dele disse, para que esse corpo dele não seja lido como frágil, para que quando ele ande por aí, né, se ele de fato for gay, não seja abordado como, não, eu sei lutar. Tipo assim, se ele for abordado de uma forma violenta, ele saiba se defender. E aí ela falou da questão física. Nem todos vão por esse lado da física, né? Mas como meu filho gosta muito de esporte, ele é muito ativo, tem muita força. E aí o pai dele: vamos aproveitar isso aí, vamos jogar ele numa luta. Porque pode ser que lá na frente ele precise se defender, né? Então, assim, e vamos botar ele na psicóloga, para que ele, né, comece a entender, porque às vezes a gente fala, e aí é diferente, né, pai e mãe, mas assim, se fortalecer emocionalmente, assim, para trabalhar isso. Eu estou procurando uma psicóloga que tenha essa abertura, né, que tenha essa forma de lidar. Então, assim, vamos botar uma luta, vamos botar na psicóloga para ajudar ele a se fortalecer, vamos tentar cercá-lo de várias formas, né, para que ele, de fato, ele possa se defender. E aí eu lembro assim, lógico que eu já tenho essa visão, né, mas lendo ela aqui, da forma como ela escancara, gente, é muito cruel, é muito doloroso. Eu tenho uma mulher trans na minha família, né, minha prima é uma mulher trans, e, nossa, ela ficou anos isolada, exilada da família, sabe? Porque os pais tinham vergonha, isso aqui é uma coisa complexa, mas finalmente ela já fez a segunda aparição em família. A segunda, depois de anos. É ótimo. Enfim, gente, é isso, né? Assim, é bonito. Quando tu falou da luta, eu confesso que eu fiquei um pouco ressabiada, mas aí tu completou lindamente, né? Assim, não é botar numa luta para brutalizar o teu filho, né? Para transformá-lo num machinho viril, mas é colocá-lo numa luta. Exatamente, eu entendi, né? E achei belíssimo, assim, é botá-lo numa luta para que ele possa se defender quem ele é, né? Assim, é na base da redistribuição da violência mesmo, né? Se folgado vier em cima, ele recebe. Ele pode, né? Ele pode se posicionar. E que bonito isso, Dina. Isso é fantástico. E eu prezo muito por isso, né? Eu sempre falo e eu costumo estimular muito as minhas clientes, né? A procurar exercitar esse corpo dessa maneira. Existe muito preconceito, né? Porque é lido como uma coisa masculina. Ela até fala aqui na página 77, né? A simples evocação imaginativa de outras formas de violência tem já um efeito disruptivo sobre essa gramática que visa garantir a estabilidade da representação da violência masculina a partir de um paralelo negativo com as posições afeminadas de mulheres cis, bichas, travestis e outras corporalidades marcadas como femininas e representadas como necessariamente frágeis e passivas frente à violência. Ou seja, a luta é o campo do homem, né? É o campo do masculino. É disruptivo até pensar num homem gay lutando. É disruptivo até pensar numa mulher lutando, né? Porque esse campo é o campo do homem cis, da virilidade, né? E não é para ser isso. Isso é um discurso, ela fala, né? É uma gramática, né? Que tem uma função muito clara, né? Que é de manter esse padrão. Manter o padrão de que corpos, como diz a François Verger, né, corpos feminilizados são corpos frágeis, são corpos feitos para serem violentados. Tá?
Ai, falei demais. Aqui só, eu vou passar para dessa eu falar aqui, né? A Claudinha diz, ela traz, a Cá falou, dar voz já sou como olha o que eu faço por você, merece ser recompensado. É porque eu abri o chat agora, gente, desculpa. E a Claudinha falou, né? Ela traz sobre sermos inscritas numa guerra contra a nossa existência, exatamente. Já estamos numa guerra simplesmente por existir. E a única forma de sobreviver a ela é lutar ativamente pela vida. Exatamente. Esse é o conceito de redistribuição de violência, e isso é o pessimismo propositivo, né? Fala, Dé. Boa noite, gente. Noite. Primeiro, eu não li o livro, estou aqui de ouvinte. Eu levantei a mãozinha só porque essa frase das coreografias, da violência, achei lindo, achei maravilhoso. E me lembrou uma coisa, eu sou da dança, né? Eu já ia dizer que tu quer da dança, né, Dé? Eu sou da dança. E tem uma técnica chamada contato improvisação. Tem uma técnica que os bailarinos entram em contato fisicamente e o corpo do outro reage. Mas não é uma reação violenta, não é no caso violenta, mas é uma reação ao toque. E improvisação, porque a partir desse toque, desse contato, você inova, né? Cria outra movimentação no sentido de interação, e é uma construção conjunta. Achei legal a coreografia da violência, você saber a coreografia, me fez... Porque não é replicar, tá cortando, é por causa da minha internet. Não, pera, voltou. Como é agora? Repete. Como é o negócio da coreografia da violência? Não, desculpa. Eu tirei aqui do Wi-Fi, porque eu estou no quarto, eu acho que está cortando, estou só no 4G agora. Tá melhor? Pronto. Não, a técnica de contato e improvisação não é um contato, não a técnica, o bailarino toca e você reage, a esse toque existe uma reação a partir do toque do outro bailarino, é um duo, ou duo, ou trio, enfim. Né? Existe uma reação ao toque do outro, mas não é uma reação violenta, é uma reação inventiva, de improvisação. Então, você cria a partir de uma provocação do outro. É assim a técnica na dança. E essas coreografias da violência, eu acho que é mais ou menos isso, você reagir de forma inventiva. Não dançar conforme a música, né? Não é nesse sentido, mas no sentido de você interage, reage, inventando outra história, mas em resposta àquela operação sobre você, né? Eu achei muito bem colocado esse termo, uma metáfora muito legal, porque é isso, e aí com relação, eu não li, né, gente? Mas assim, aí com relação ao que você foi provocado, a violência que você sofreu, e a partir de você entender que tipo de violência é essa, porque tem as violências óbvias, mas tem as violências que não são óbvias. Uhum. E você entender, fazer a leitura, saber entender que tipo, espécie de violência e reagir a ela, como a Dina reagiu, de certa forma, né? Uma forma, né? Está tentando reagir, está tentando buscar a melhor solução, acho que ainda vai estar no caminho de encontrar, né? Tentativa e erro, acho, né? Assim, o tempo dirá, enfim, mas está no caminho mais para o acerto do que para a falha. Acho que é isso, tentar, e fazer essas leituras é muito difícil, porque a gente não foi treinado para isso, né? A gente não foi educado para isso. E aí, a partir da fala da Dina, eu me lembrei do filme Close, não aquele Perto Demais, né? O Close das duas crianças, que é isso que tu viveu, Dina, né? Assim, está vivendo, né? O que teu filho está vivendo. Não salvo as diferenças, mas assim, são no Close são duas crianças que são amigos, dois meninos, podem ser gays ou não podem ser gays, isso no caso, não vem ao caso, que o mote do filme não é essa a questão da violência, né? A violência do questionamento que não vem dos pais, não vem dentre os adultos. O filme Close, você vai ver, acho que eu já falei isso aqui ou em outro lugar, não tem praticamente falas, julgamento dos adultos. Os adultos estão ali para parar as arestas. Deles com eles mesmos, das crianças com as crianças, dos adolescentes com os adolescentes.
e vários julgamentos, e aí o que é doido, olha como é a coreografia da violência. Por que dizer que você é gay é uma ofensa? Uhum. Por que, sabe assim, por que isso é uma peste? Por que isso é a violência, assim, você dizer, é gay, frescar, e é violência porque você é colocado no lugar assim, vixe, então isso não é, se está dizendo desse tom é porque isso não é legal, né? Então existe tem várias coisas para trabalhar aí com ele, porque assim, por que isso é ofensivo? Eu me lembrei uma vez, eu estava conversando com os amigos, e com as amigas, aliás, e falando assim, essa coisa que criança não namora, né? E eu tenho umas críticas quando falo assim, fulaninho, normalmente as crianças do sexo, do gênero masculino, na primeira infância, quando estão ainda com 6, 7 anos, o pai já chega, a mãe já chega, olha, tem uma namoradinha na escola. O oposto é mais difícil de você ouvir. Minha filha tem um namoradinho na escola aos 6 anos. Isso você não escuta, mas do menino escuta. Uma vez eu falei assim, não, pois é, mas pode ser um namoradinho também. Quando eu disse isso, assim, Andréa, pelo amor de Deus, como é que tu diz isso? Que absurdo. Eu disse, por que isso é ofensivo? Por que foi que eu ofendi? Por que isso ficou pesado? Por que essa minha fala foi pesada? Se o menino pode ter uma namoradinha, o menino também pode ter um namoradinho ou não. Por que quando eu coloco isso, soou como ofensa? Por que é ofensivo? Você, às vezes, tem que também... as reações... A gente também tem que... lógico que a gente não dá para desconstruir tudo. Agora eu ouvi uma frase que é assim, desconstruir demais, a gente vira frangalhos, né? Mas tem que desconstruir só um pouquinho, manter um pouquinho da base, senão a gente não tem estrutura, a gente não tem essa velocidade para se reconfigurar tão rapidamente. Mas, enfim, misturei tudo, porque foi muita informação e eu fiquei... passar para... Eu vou passar para a Carolina, mas é isso, né? Assim, é engraçado porque é muito complexo, né? Porque sim, aí entra muitas janelas, né? Eu sempre atravesso nossas conversas, né? A Zanella vai falar muito sobre isso, né? De como esse lugar, essa reação é uma reação de preconceito, é uma reação de violência, e ela também é uma reação de medo, porque quando uma criança escuta, um menino, né, principalmente o menino escuta, é gay, ele não está preocupado com a sexualidade dele, até porque ele nem tem acesso a isso. É porque o gay vai referir a um lugar de vulnerabilidade da integridade física dele. Né? A menininha, por que a menininha é um problema? Não é por conta da sexualidade, porque eles não atingiram ainda, ou isso não é uma preocupação, mas é porque a menininha é vulnerável. Né? Se os meninos se juntarem e pegarem a menininha, o pau tora. Né? Assim, a menininha está nesse lugar de não poder dar conta de si, né? Assim como o gay está nesse lugar no imaginário, como a J. Não no imaginário, né? De não dar conta de si, de um corpo que pode ser violentado, de um corpo que pode ser morto, de um corpo que pode ser machucado, né? Então, eu escuto muito isso, inclusive, de alguns pais, né? E eu vejo muita verdade nesse discurso quando estão de frente à sexualidade de seus filhos, né? Seja porque são bissexuais, são lésbicas, são gays, né? Principalmente as mães, o discurso é muito forte, os pais são de outra ordem, mais ou menos. Mas as mães têm uma preocupação muito grande com a integridade física desses meninos e meninas. Né? Assim, do que é que o mundo... a frase é sempre a mesma. A minha preocupação é o que é que o mundo vai fazer com eles. Né? É uma preocupação válida. É verdade, o mundo é um lugar hostil, como a J. Mombassa fala aqui, né? O mundo é um lugar inóspito. Mas é preciso olhar para esse mundo inóspito sem negar a possibilidade existencial das pessoas. Então, é isso, né? Então, é inóspito, tá aqui o meu pessimismo, mas e aí? Né? Então, se a minha preocupação é com a integridade física, então vai para a luta, vai nadar, vai para a terapia para se fortalecer emocionalmente, né? Assim, eu vou fazer alguma coisa com isso, não vou simplesmente aceitar que o mundo é inóspito, pronto, mas morreu Maria Preá. Vou punir o meu filho, a minha filha por conta disso, né? Então vamos fazer alguma coisa, né? Ela fala sobre isso aqui também, né, nesse lance da redistribuição da violência, mas eu vou já citar, eu quero ouvir Carolina, que não falou ainda. Vai, Carolina. Oi. Eu estava aqui meio constrangida de falar, porque eu não li.
Não Aí a Dé abriu os portões da cara de pau aí, vai, Rocha. Eu queria ter lido até quando eu vi. Eu consegui, na verdade, ler o Mães Arrependidas, não consegui participar do encontro, e aí depois não consegui ler mais nada, porque estava com umas outras questões. Eu entreguei um projeto ontem, de pós-doutorado ontem, então eu passei setembro e outubro escrevendo outra coisa, e aí não deu tempo de ler. Eu tentei hoje, até baixei ele no Kindle, que eu falei, no Kindle talvez eu consiga ler rapidinho, mas não deu. Mas eu assisti o lançamento dele esqueci o nome da livraria agora, Megafauna. Não sei se alguém chegou a ver. O lançamento dele, né, do livro, que estava a Jota, esqueci o Mombassa e outros 2 pesquisadores. E no início eu achei muito interessante que ela fala uma questão da linearidade do tempo. No início alguém falou essa coisa de não ser linear, né, de não ser alguma coisa linear, tudo. E ela fala essa questão da linearidade do tempo, e eu acho um tema super interessante, que os capítulos não são lineares, são invertidos, o tempo é espiralado. Eu achei isso bastante interessante, porque é um conceito que eu trabalhei muito no meu doutorado, porque eu trabalhei numa comunidade quilombola, e me chamou muita atenção essa coisa de um tempo diferenciado, né? Como que a gente como que o tempo é imposto no mundo e a gente segue seguindo o fluxo que está ali, e dentro de cada contexto o tempo tem sido diferente. Isso me chamou muita atenção, eu fiquei super curiosa para ler o livro, para entender melhor o que ela está falando sobre tempo aspiralado. E aí a discussão agora, na verdade, foi o que me motivou a falar que o livro da Zanello eu li num outro grupo que eu acompanho. A leitura de setembro foi o da Zanello, e cruzando essas duas, o que estava sendo discutido hoje também, eu não sei se vai ter relação com essa questão da violência que vocês estão trazendo aqui na discussão, mas me fez lembrar desse mesmo trabalho de campo que eu fiz nessa comunidade quilombola, a forma como elas, durante muito tempo, evitavam a ir em cidades, porque eram chamadas de negras sujas de barro, porque elas trabalhavam com artesanato de barro. Então, eu tenho vários depoimentos delas falando que só vendiam artesanato quando elas estavam com muita necessidade, então elas tinham vergonha disso, e dos 10 anos para cá, né, 15, porque já tem 5 anos que eu acabei o doutorado, dos 15 anos para cá, elas têm orgulho de ser artesã, porque o artesanato para elas tiveram outro significado. Então, agora elas mesmo, quando você pergunta e pede para elas se identificar, elas colocam esse artesão no nome. Então, o estar sujo de barro e o trabalhar com artesanato passou a ter outro contexto, né? Então, elas começaram a enfrentar essa violência que elas sofreram, ressignificando essa violência que elas sofreram durante quase a vida delas inteira, né? Porque muitas delas já estão com 50, 60 anos, então foram muitos anos não indo à cidade, elas moram numa comunidade rural, com vergonha, por causa do trabalho delas, né? Por serem negras, obviamente, por serem quilombolas, e por causa do trabalho. Não sei se o livro vai trazer alguma questão relacionada a essa forma de lidar com violência, né? Mas dessa ressignificação? Tô com ele aqui para ler, para ver se... Acho que vai ter várias coisas interessantes, independente disso. Ela não fala especificamente, eu pelo menos não lembro de ter, você está falando aí, eu estou tentando lembrar, se alguém que leu, se quiser confirmar ou desconfirmar isso, né? Eu não lembro dela falando sobre o lance da ressignificação da violência, né? Ela fala sobre uma apropriação da violência, né? Que talvez possa levar a uma ressignificação, né? Porque propõe o quê? Uma postura mais incisiva de enfrentamento, né? E como ela vai dizer, existem muitas formas de enfrentamento, né? Desde a fuga até provavelmente a ressignificação. Ela vai falar aqui na página 78, por exemplo,
um dos trechos que eu acho mais tchutchuquinhos deste livro. E quando eu digo tchutchuquinhos, quer dizer de, meu Deus, eu vou passar o resto da minha vida ali nesse parágrafo. Mas é assim, ela fala que a música dela é maravilhosa como MC Katrina, né? Eu sou passiva, violenta, tô armada e meto bala. Né? Eu acho maravilhoso, sou passiva, violenta, sou armada e meto bala. Ela vai dizer que, num trecho dessa música dela, ela coloca um sample que diz, né? Se não podemos ser violentas, não é nossa revolução, né? Se não podemos ser violentas, não seremos capazes de desfazer as prisões e os limites impostos à nossa experiência por efeito da distribuição social heteronormativa, branca, sexista e cis-supremacista da violência. Se não pudermos ser violentas, nossas comunidades estarão fadadas ao assalto reiterado de nossas forças, saúdes, liberdades e potências. Se não pudermos ser violentas, seguiremos assombradas pela política do medo instituída como norma contra nós. Se não pudermos ser violentas, concentraremos em nossos corpos, afetos e coletividades o peso mortífero da violência normalizadora. E para aprendermos a performar nossa violência, precisaremos também ser capazes de imaginá-la e de povoá-la com fantasias visionárias que rejeitem o modo como as coisas são e ousem conjurar, aqui e agora, uma presença que seja capaz de bater de volta em nossos agressores, matar nossos assassinos e escapar com vida para refazer o mundo. É nesse sentido que ela fala da apropriação da violência. Com relação à ressignificação, lá no começo do livro, ela tem uma reflexão que eu também acho muito interessante, quando ela vai falar da quebra, né? Cadê aqui? No livro, como eu falei, é todo marcado, e obviamente, né? Ela vai contar, né, assim, resumindo um pouco esse capítulo, ela vai contar o mote do capítulo, ela vai contar que estava saindo de casa com um vestido preto de florzinhas, né, que ela adora esse vestido, é um dos poucos que eu tenho, é o que eu mais gosto de usar. E que encontrou uma pessoa muito querida no caminho, e essa pessoa disse assim, é preciso ter um sentido muito forte de si mesma para simplesmente sair dessa maneira no mundo, não é? Como quem diz assim, é preciso ter tá muito no eixo para ter coragem de sair desse jeito no mundo, né? E aí ela disse que intuitivamente ela respondeu, não, talvez seja o contrário. Talvez seja precisamente o contrário. É preciso ter de si um sentido muito quebrado para simplesmente sair dessa maneira no mundo. E aí ela vai discorrer sobre isso, né? Sobre esse lugar da quebra, né? E qual é a quebra? É a quebra desse lugar, né? Do que é certo, do que é errado, do que é a norma, do que é o esperado, e se assumir nesse lugar de estar estilhaçado, né? De não ter uma coisa inteira, de não ter uma coisa aceita, né? De não ter uma coisa redondinha, né? Ela vai dizer assim, trata-se, na página 23, trata-se mais bem do reconhecimento de uma posição sempre já aquém do individual, porque desmontada por efeito de violências sistêmicas desindividualizantes, e de uma coletividade sempre já aquém do comum, porque inassimilável do ponto de vista das lógicas coletivas generalizantes, né? Ela vai dizer, a quebra seria o que não se define, porém, não por heroísmo pós-moderno, e sim por fracasso e insuficiência. O que chama aqui quebra não são os estilhaços, mas o movimento abrupto, errático e desordenado do estilhaçamento. Se a quebra rompe com um sentido de integridade, como então pode precipitar a reunião de forças, entidades e existências? Se ela é o evento do desmantelamento, após o qual um corpo já não pode ser lido como um corpo próprio, que política da afinidade pode ser engendrada aí, apesar e através da quebra? Aí ela vai falar no final. Ao tatear a possibilidade de uma coletividade forjada no movimento improvável de um estilhaçamento, vai ser sempre necessário abrir espaço para os fluxos de sangue, para as ondas de calor e para a pulsação da ferida. Politizar a ferida, afinal, é um modo de estar juntas na quebra e de encontrar entre os cacos de uma vidraça estilhaçada um liame impossível,
o indício de uma coletividade áspera e improvável. Tem a ver com habitar espaços irrespiráveis, avançar sobre caminhos instáveis e estar a sós com o desconforto de existir em bando, o desconforto de uma vez juntas tocarmos a quebra uma das outras. Eu acho que o mais próximo que ela chega dessa ressignificação é nesse sentido, né? Assim, de entender que esse lugar ele vai ser sempre um lugar incômodo e doloroso, e que é no coletivo e não no individual que a mudança vai ser possível. Então, não é que eu vou me autorizar a ser sujeito, porque eu me aproprio das minhas coisas, etc. e tal. Não, é justamente o contrário. É porque o mundo me impede, isso já já tomou basta, né? O mundo me impede de me apropriar, que no coletivo eu vou encontrar o espaço de vivenciar essa impossibilidade no incômodo, e daí vai resultar, então, alguma apropriação, né? Enfim, acho que da ressignificação que eu lembro é o mais perto que ela chega, né? Ela não é muito de, como eu falei, ela não é muito de costurar emenda, não, né? Ela é de, assim, não tem conserto, não tem destruição. A J. Mombassa, o discurso da J. Mombassa é um discurso de destruição. Fala, cá. Eu queria acrescentar uma reflexão do lugar da arte, da dança, né, que é... Claro, né, cara? Também estou falando daí, que assim, eu trabalho com dança do ventre, né, gente? E a dança do ventre, ela tem um certo discurso mercadológico muito incômodo, que é colocado por muitas pessoas para reproduzir realmente essa lógica da exclusão, como se fosse a dança mais democrática que existe. Olha como é contraditório isso, né? E na hora que você está nesse espaço coletivo, você vê que, na verdade, não é nada disso que está acontecendo. É só um discurso para realmente vender. E, infelizmente, hoje, ainda na maior parte dos grupos, é a lógica da exclusão, da violência. Então, reproduzindo isso nas pessoas ali presentes e não permitindo que esse espaço seja acessado de forma democrática, né? E aí, para mim, foi um tapa na cara esse livro, né? Acho que para todas. Um tapa na cara necessário. Eu fui buscar o trabalho da Ana no Arlu, né? Acho que é assim que pronuncia. Da Ana Pina. Isso. Não sei se vocês chegaram a assistir. Eu vou mandar o link no grupo, é lindo, gente. É incrível, é maravilhoso, né? E estar em contato com uma referência dessa é quebrar esse lugar egóico e narcísico da arte, que ainda é muito reproduzido hoje em dia. E apesar de tantas diferenças entre nós, né, um dos trechos que eu encontrei no livro que me fez encontrar identificação foi o seguinte, pensando, né, nesse campo da arte. Tu consegue dizer para a gente mais ou menos qual é a página ou qual é o capítulo? Deixa eu ver. Para a gente poder acompanhar? No Kindle é página 19. É bem no comecinho, então, né? Bem no comecinho. Tá. Ela escreveu assim: porque se o mundo que é meu trauma não parar nunca de fazer o seu trabalho, então ser maior que o mundo é meu contra-trabalho. Eu achei que vindo aqui eu ia poder pegar o que é meu, mas eu não me vejo em absolutamente nada. Só encontro espelhos brancos e penduricalhos. Nada do que há aqui acerta a conta dessa dívida, porque essa dívida é impagável. É isso aí. Essa... Ai... E aí, para mim, assim, não tem uma conclusão, entendeu? É isso, é o incômodo mesmo, e vivenciar esse incômodo, engolir esse incômodo, e nos contextos que a gente tem acesso, se autodestruir. E é horrível, mas é necessário. É horrível e é mais que necessário. Porque não sei vocês, assim, mas quando eu trago esses incômodos e até discussões do tipo... Vou dar um exemplo, vai.
Como é que você vai trabalhar com uma dança oriental sem entender o que está acontecendo politicamente na Palestina? Não existe isso. Não existe fazer arte dessa forma. O que acontece? Exclusão, né? Violência, reprodução da violência. Reprodução da violência. E qualquer outra pessoa que traga perspectivas como essa. Eu queria muito achar essa citação que tu leu, ó. Das coisas, a brutalidade da apropriação, a tal da inclusão pela exclusão. É bem no início, antes do 1, lá da coisa tá branca, é o 0. O mundo é meu trauma. Ah, o mundo é o meu trauma. Beijo, Claudinha. Obrigada, viu? Exato. Atravessar, nananana. Aquelas coisas sociais martizadas pelo horror, não sabe que fez pedaço de nós. Esse ensaio, O Mundo é o Meu Trauma, sem dúvida, um dos meus favoritos. Eu vou ler um trechinho para vocês, tá? Qual a página, Nara? Na página 27. Aquelas de nós, cuja existência social é matizada pelo terror. Aquelas de nós para quem a paz nunca foi uma opção. Aquelas de nós que fomos feitas entre apocalipses, filhas do fim do mundo, herdeiras malditas de uma guerra forjada contra e à revelia de nós. Aquelas de nós cujas dores confluem como rios a esconder-se na terra. Aquelas de nós que olhamos de perto a rachadura do mundo e nos recusamos a existir como se ele não tivesse quebrado. Eles virão para nos matar, porque não sabem que somos imorríveis. Não sabem que nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras. Sim, eles nos despedaçarão, porque não sabem que, uma vez aos pedaços, nós nos espalharemos. Não como povo, mas como peste, no cerne mesmo do mundo e contra ele. E aí ela passa a escrever em caps, né, em maiúsculo, e ela tem umas colocações fantásticas, por exemplo, eu quis queimar a língua que me havia sido ensinada, essa língua na qual toda palavra está macumunada com a reprodução da nossa ininteligibilidade. Somos simultaneamente tornadas incógnitas e levadas a lutar pela linguagem. Um pouco mais adiante ela diz assim, o pessimismo é tão potencialmente tóxico quanto a crença na verdade, no futuro e no bem. De matar, viu? Não satisfeita, ela diz. Em homenagem à Conceição Evaristo, a gente combinamos de não morrer. Precisávamos também que eles tivessem combinado de não nos matar. Eu sei que eles não estão apenas lá fora. Não vi quando se instalaram, mas eu os sinto mexer bem na espinha dorsal de todos os meus traumas. São eles que morrem a gente, apesar do que a gente combinamos. Porque se o mundo, que é meu trauma, não para nunca de fazer seu trabalho, então ser maior que o mundo é meu contra-trabalho, né, Cá? Então, ser maior do que o mundo é o meu contra-trabalho. E aí, meu povo, o que mais? Ai, gente, é muito forte. Assim, tem umas partes, assim, tão poéticas, né? Assim, poeticamente triste, né? O que ela fala é uma coisa muito triste, muito dolorosa, né? Mas ela escreve de uma forma poética muito bonita, assim. Eu gostei da escrita dela. Também acho linda a escrita dela. Eu estou procurando aqui uma parte que eu queria que você comentasse. Espera aí, eu vou desligar aqui e vou achar. Espera aí. Ah, tá, achei. Na página 66, quando a gente, naquele capítulo, né, que a gente estava falando sobre
a redistribuição desobediente e tal, de gênero, na parte das, ela vai falando sobre as ficções de poder e tudo, e aí, antes do segundo parágrafo, ela coloca assim, Nara, a frase, vamos resolver isso na justiça, está, portanto, sitiada, uma vez que evoca estritamente a ficção de poder do sistema de justiça moderno colonial, desarticulando dessa maneira todas as outras ficções de justiça que poderiam vir a ser conjuradas a partir desta afirmação. E aí eu fiquei pensando, gente, que outras ficções de justiça, assim, que outras tu pensou que que poderia ser, ou tipo assim... Acho que ela está deixando em aberto justamente essa dificuldade, né? Como é concretizado no nosso imaginário de que a justiça vai resolver, a gente não consegue nem pensar em outras formas de fazer isso. Quer dizer, a gente não consegue, entre aspas, né? Se a gente for pegar, não sei quem aqui leu o livro da Patrícia, esqueci o nome dela agora, claro, eu estou esquecendo hoje tudo, a tática, até meu nome eu vou esquecer, da Patrícia, Mulheres Empilhadas, né, Mulheres Empilhadas, que vocês têm que ler esse livro, ele é horrível, 5 estrelas, é dolorosíssimo. Fê leu, não foi, Fê, Mulheres Empilhadas? Li. Tava no grupo, tu não tava não, Dina, no grupo, nesse Mulheres Empilhadas, não, né? Eu li. Aí a gente leu junto, acho que foi no primeiro grupo de estudos. A Patrícia traz uma cena que é fantástica. Patrícia Mello, isso, Patrícia Mello. Patrícia Mello traz uma cena que é maravilhosa, que são... A personagem está numa viagem lá de ayahuasca, né? Aí toda vez que ela toma o chá de ayahuasca, ela vai para o centro de uma floresta, e nesse centro da floresta tem um monte de mulheres reunidas, nuas, né? De todas as idades, todos os tipos, todas as formas, todas as cores, né? E essas mulheres são mulheres que foram assassinadas por homens, né? E aí elas se reúnem e ficam bolando formas de vingança, de justiça. Elas não chamam de vingança, elas chamam de justiça. Eu vou cortar o pau dele. Eu vou estuprar ele com um cabo de vassoura. Eu vou afogar ele num balde. Eu vou queimar ele vivo. Eu vou arrancar a pele dele, né? E elas ficam lá conjecturando, né? Assim, qual é a vingança, qual é a justiça que elas vão aplicar. E a personagem lá de boa, pensando também lá junto. Aí uma delas, eu acho engraçado, porque a Patrícia é muito genial nesse livro, ó, esse livro é muito doloroso, mas ele é muito genial também, que aí tem uma delas que tá com uma faca e uma mandioca, né? Aí a personagem diz assim, sim, mas e essa daí? Não vai fazer nada, não? Não, essa daí, a raiva dela tá indo pra mandioca. Cada um aqui tem o seu jeito de lidar com, né, essa daqui, a raiva dela tá indo pra mandioca, deixa ela ralar a mandioca dela aí, que ela tá se organizando com essa mandioca, né? Eu achei muito legal isso, né? Porque fala da distribuição dessa energia, né? Então, veja, isso são ficções de justiça. É claro, são extremas, né? De ralar a mandioca, arrancar a piroca de alguém, mas assim, bom. Mas não deixa de ser uma coisa simbólica, né? A faca e a mandioca, né? A mandioca. Mas é mandioca, né? Então, Freud explica, né? Assim, mas veja, até pensar na possibilidade da resposta, tipo, você machucou o meu corpo, eu vou machucar o seu, né? Isso não é colocado, né? É tipo, eu estava discutindo com o André uma questão um dia desse, eu já passei para a Fê, é sobre esse assunto mesmo que eu vou falar. Que a gente estava, e ele falou alguma coisa do tipo, às vezes eu até entendo o procedimento da polícia. Eu disse, o André falando isso é algo muito inusitado, né? Porque nós somos abertamente contra a polícia militar. E aí eu perguntei, como assim, né? Aí ele disse, não, é que eu vi uma história de um homem, esses vídeos que ele assiste do Casimiro, né? De um motoqueiro que foi... Ele era um moto-Uber, ele foi buscar a mulher era muito gorda, né? E ele disse, minha senhora, peça um Uber normal, porque a moto tem limite de peso, né? E aí a mulher ficou putaça com ele, chamando ele de gordofóbico, pegou o capacete, começou a bater nele, e esculhambando no meio da rua e tacando porrada, e ele caiu no chão, a moto caiu, e ele batendo, e ele dizendo, peraí, minha senhora, não é isso, é a sua segurança, né? E ele tentando se explicar. Aí ela bateu bastante nele, inclusive gritou no meio da rua, chamou ele, que foi coisas absurdas, né? E ele tentando explicar que porque ele em nenhum momento disse a senhora é gorda, ele disse a moto tem um limite de peso, né?
E aí ele chamou a polícia. Ele pediu para alguém chamar a polícia, né? E a polícia foi acionada, e aí a polícia disse... parece que ele empurrou ela e ela caiu, né? Ela estava vindo de novo para bater com o capacete, ele empurrou e ela caiu, né? Aí ela ficou, ele me bateu, não sei das contas, e ele, minha senhora, só estava tentando me defender. Eu não quis me bater, não, só estava tentando me defender. Aí a polícia chegou e disse assim, bom, pelo visto está tudo resolvido. Como quem diz assim, você apanhou, você bateu nela também, então está tudo resolvido? Aí o cara disse, não, está tudo resolvido. Não, eu quero prestar queixa. E aí o policial, você vai prestar queixa disso, né? Assim, bababá, bababá. Ele disse, não, eu vou prestar queixa sim. Então, aí o André vai dizendo que, mas já estava resolvido ali, né? Por que vai prestar queixa? Mas é justamente isso, né? Assim, veja, é uma violência sofrida, né? É uma violência, é uma grande... Aí eu falei para ele, eu nunca deixaria isso passar. Se eu estivesse no lugar dele, eu, Nara, nunca que eu iria dizer tá tudo bem. Porque a gente tem essa fantasia, não deixa aí que a justiça resolve. A justiça não resolve, parceiro. Né? Eu ia processar essa pessoa de todas as maneiras possíveis e imagináveis, mas eu sou uma mulher branca de classe média. Né? Tem esse lugar. Então, não deixa, não vai querer, né? Assim, não vai entrar nisso. Como assim? Eu sofri uma violência em público, né? Como que eu não vou reagir a isso? Como que eu não vou responder a isso? Enfim. Fala, Fê. Só quero dizer que hoje eu participei daqui igual a mandioca. Eu vi. Foi muito boa a contribuição de cada um de vocês. Amei o livro, foi maravilhoso ler, foi angustiante ler. Eu acho que eu fiquei tão inquieta que agora eu botei para fora que minha mãe está chegando hoje. Eu falei, vou arrumar esse quarto. Vim para cá, que eu me escondo aqui às sextas, né? No quarto da Elisa. Aí eu cheguei aqui e falei, caralho, minha mãe vai ficar aqui, que zona. Aí joguei para fora aqui minha energia organizando isso aqui. Mas o livro é muito bom. É muito bom. Eu gostei muito. Causa uma inquietude, uma angústia, e ao mesmo tempo um sentimento de que eu não tenho o que fazer. É difícil demais. Aí eu vou para mandioca. Por isso que eu falei, eu acho que hoje eu fui para mandioca. Não sei o que fazer. Mas é incrível ler e desconstruir, quebrar isso tudo. Nossa, que forte, que potência de escrita, viu? Puta que pariu. A Fê falou, só lembrei na página 33, ela diz assim, né? Ela fala todo esse negócio da redistribuição da violência, aí ela vai dizer assim, pós-fácil, isto aqui é uma barricada. Não há solução. Eu adoro a J. Mombassa, ela é muito maravilhosa. Não há solução. A redistribuição da violência não é capaz de parar a máquina mortífera, que são as polícias, as masculinidades tóxicas e todas as ficções do poder. É apenas uma das muitas maneiras de lidar com o problema sem neutralizá-lo. A redistribuição da violência não é capaz de vingar as mortes, redimir os sofrimentos, virar o jogo e mudar o mundo. Não há salvação. Isto aqui é uma barricada, não uma Bíblia. Maravilhoso. É muito bom. Sabe, se quer rir, você vai morrer. Muito sobre essa questão da barricada, da proposta dela de barricada. Assim, meu amor, você tá querendo aqui que eu diga para você passar a mão na sua cabeça e dizer, vai ficar tudo bem, vamos juntas que nós vamos salvar o mundo. Não, não vai, não. Não tem como. Eu achei isso muito interessante, porque a gente é muito ensinada, de certa forma, eu acho até que é uma questão da religião. Você falou assim antes, né? Deixa que a justiça resolve. No caso, aí seria a justiça de Deus, porque se a pessoa não vai atrás da justiça humana, né? Então seria a justiça de Deus, e a gente, né, é criado na nossa matriz, né, maior que a matriz católica, que é muito isso, né, do outro lado, né, se você levar um papa,
uma face, você oferece a outra face. Então, é muito nisso, né? Aguente, suporte, né? Suporte. Então, é isso. Mas, assim, sei lá, dá um desânimo nesse livro. Mas, assim, no final das contas, são coisas que a gente já sabe, mas, assim, é porque ela desnuda de uma coisa, e tu leu uma coisa, Nara, que, nossa, quando eu li isso, eu disse, caralho, quando ela fala, né, que a violência, que ela fala do monopólio da violência pelo Estado, né, que é supostamente neutro, então o Estado diz, deixa eu trazer a violência para mim, eu que vou resolver os conflitos, né, porque eu sou neutro. E aí, lá, logo na frente, tu leu essa parte que ela diz assim, vamos aqui, né? Não é só a violência do Estado. A violência é legitimada para que ela seja exercida também pelo homem branco, cis, né? E eu achei isso fantástico, porque é isso mesmo, a violência exercida pelo homem branco, cis. Mas, assim, é uma coisa que a gente sabe, assim, mas quando ela vem, ela abre aqui, você, caralho, assim, ela tira a cortina, e é isso mesmo, assim, eu achei, isso, assim, ela descortina muitas coisas, eu achei fantástico. Eu ainda não consegui captar na sua inteireza, na sua transparência, né, ela que diz, não queira transparência, mas eu não consegui É o teu captar. terror, né? O teu inferno de Inês. Não tem transparência, Não tem transparência, gente, eu preciso entender. Não, mas assim, eu não consegui captar ainda a questão do pessimismo, né? Como ela fala do pessimismo vivo. Eu leio, eu penso que estou alcançando, mas não estou, né? E aí na página 111, você comentou no Eu início. já ia citar essa citação. Na página 111, ela fala, né? Que ser pessimista, no entanto, não significa desistir ou aceitar uma imagem fixa do apocalipse universal, como destino último de toda forma de vida, né? Falo de um pessimismo vivo, capaz de refazer indefinidamente as próprias cartografias da catástrofe, com atenção aos deslocamentos de forças, aos reposicionamentos e coreografias do poder. No limite, falo de um pessimismo que é nada mais que um estudo, no sentido de trazer daqui a partir de Moltenhar, um plano de fuga. Aí eu disse, gente, ela está limitando isso a um plano de fuga ou não é? Comenta aí, nada, porque sabe mais isso, né? É um plano de fuga, é um plano de enfrentamento. O pessimismo da Jota Mombassa é muito simples. É dizer assim, gente, aqui, ó, você está achando o mundo uma merda, mas é porque ele é mesmo. E, assim, tudo indica que ele vai ficar pior. Então, não tem como a gente se prender a essas fantasias que são inúteis, né? A gente precisa olhar para as coisas como elas são e pensar a partir disso. Então, ela usa uma expressão em vários momentos, especialmente quando ela faz essas espécies de contos, né? Ela vai falar sobre isso no capítulo 5, né? No Nascimento de Urana também. Ela vai falar sobre um atraso da morte, né? Uma coisa assim que ela fala, é um adiamento da morte. Né? E eu lembrei muito do livro do Krenak, né? Que assim, como é, né? Planos para adiar o fim do mundo. Né? É a mesma base, assim, o fim do mundo vai vir. Né? Como é que ele diz assim, já foi, já não. É que nem aquele outro que o André vive mandando eu ler, né? O Terra Inabitável, né? Assim, já foi, já não dá mais, já acabou, né? Então, mas o que a gente vai fazer para adiar o fim do mundo? O fim do mundo pelo Krenak, para Jota Mombassa é o contrário, né? O que a gente pode fazer como barricada para a gente prolongar, então, né, a nossa existência? E quem sabe, talvez, né, no sentido contrário do Krenak, conseguir o fim do mundo. Né? Para Jota Mombassa, o fim do mundo é um objetivo. Né? O fim do mundo, a destruição. Destruição do que a gente conhece, a destruição das normas, é como ela diz, não adianta o lance do ficar ressignificando, né, do looping effect, sei lá, como a Dé estava falando, né, para Jota Mombassa, a ideia não é essa, do conservar um tanto para transformar o outro. Para Jota Mombassa é destruir tudo mesmo, que a única salvação é essa, né? A única salvação, entre aspas, né? Assim, a única maneira possível seria essa. Ela fala uma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Eu estava falando para vocês do radicalmente novo, né? Aquilo que ela fala, né?
É porque eu não tinha captado 100%, agora eu entendi. É o que ela fala da quebra da infraestrutura que eu tinha falado antes, né? Isso. De você fazer as coisas dentro do próprio Estado, de você tentar ajustar, né? Dar um espacinho ajustando, não tem. Esse ajuste não vai resolver, né? Inclusão social, não sei das quantas. Ela diz, isso não vai resolver nada. Dar voz, dar lugar. Ela diz, olha, ok, palminhas, massa, mas isso não vai resolver nada. Isso não vai, né? Assim, a mudança mesmo, não vai ter, não. Tanto é que a gente está aí há milênios, é como o sentimento que muitas de vocês trazem, né? De estar enxugando gelo, né? Uma paciente me usa essa expressão, essa semana, parece que a gente está sempre enxugando gelo, né? A Simone de Beauvoir vai dizer já em 1940, assim, o direito para a mulher é uma abstração, né? Até hoje, 2024, os direitos não são conquistados, eles são concedidos, né? Então, o que a Jota Mombassa faz é olhar para isso e dizer, tá aí, galera, vocês estão querendo enfeitar, botar uns ursinhos, botar uma faixa colorida, não cocô, não cocô, né? Jogar glitter num cocô. Basicamente é isso que ela está dizendo. Não estou dizendo que eu concordo com o Jota Mombassa. Muitos dias, sim, eu concordo com o Jota Mombassa. Mas é inegável que o que ela está falando tem sua coisa de sentido, né? E aí ela vai dizer na página 82, e a minha última citação, e aí se vocês quiserem complementar, a gente vai para o encerramento, tá? O André está fazendo cachorro quente, eu estou salivando com o cheiro que está vindo da cozinha. Ela vai dizer assim, ó, eu vou ler todo, tá? É um trecho maior. Na página 32, ela diz assim, a luta da descolonização é sempre uma luta pela abolição do ponto de vista do colonizador e, consequentemente, é uma luta pelo fim do mundo. O fim do mundo como o conhecemos, como nos foi dado conhecer. Mundo devastado pela destruição criativa do capitalismo, ordenado pela supremacia branca, normalizado pela cisgeneridade como ideal regulatório, reproduzido pela heteronormatividade, governado pelo ideal machista de silenciamento das mulheres e do feminino, e atualizado pela colonialidade do poder. Mundo da razão controladora, da distribuição desigual da violência, do genocídio sistemático de populações racializadas, empobrecidas, indígenas, trans e de outras tantas. O apocalipse deste mundo parece ser, a esta altura, a única demanda política razoável. Contudo, é preciso separá-la da ansiedade quanto à possibilidade de prever o que há de sucedê-lo. Aquilo que ela está falando, né? É destruir o mundo sem cair na ansiedade de já ter outro na cabeça. Né? É certo que, se há um mundo por vir, ele já está em disputa agora. Não é assim, ele já está em disputa agora. No entanto, é preciso resistir ao desejo controlador de projetar, desde a ruína deste, aquilo que pode vir a ser o mundo que vem. Isso não significa abdicar da responsabilidade de imaginar e conjurar forças que habitem essa disputa e sejam capazes de cruzar o apocalipse rumo à terra incógnita do futuro. Pelo contrário, resistir ao desejo projetivo é uma aposta na possibilidade de escapar à captura da nossa imaginação visionária pelas forças reativas do mundo contra o qual lutamos. Recusar-se, aí, Gina, eu tenho transparência, ó. Recusar-se a oferecer alternativas não é, portanto, uma recusa à imaginação, mas um gesto na luta para fazer da imaginação não uma via para o recentramento do homem e reestruturação do poder universalizador, mas uma força descolonial que libere o mundo por vir das armadilhas do mundo por acabar. Eu acho isso, assim, de uma beleza, liberar o mundo, o mundo por vir das armadilhas do mundo por acabar. E isso só é possível com esse espaço para o radicalmente novo, para o radicalmente original, para aquilo que não está amparado nas construções desse mundo velho. Né? É claro,
uma teoria, né? Mas é uma teoria muito bonita. Porque como é difícil, gente, não projetar o que quer, Ah, né? Não, aí é voltar, conseguir deletar até a forma que a gente aprendeu de existir. Porque a forma que a gente aprendeu de existir é sonhando, é desejando, é tentando, romantizando de alguma forma para sobreviver também. Mas é uma teoria. Ela está dizendo, gente, vocês estão assim, não me peçam respostas, o que eu tenho é isso aqui. Não é Ai, mas como? Eu disse, não sei. Não sei. E outra, uma dica ela dá, né? Eu acho que ela é muito generosa nesse ponto. Ela dá uma dica. Ela diz a dica, principalmente para nós que estamos ainda em algum lugar de privilégio, a dica é desaprender. Uhum. O nosso desafio não é aprender mais coisas, é desaprender o que nós já sabemos, o que nós já introjetamos. Né? Esse é o desafio. É por isso que tem uma formação em Gestalt terapia que eu nunca mais vi. Não sei se deu certo, mas eu achei tão interessante, porque não era uma formação em Gestalt terapia, era uma desformação em Gestalt terapia. Nara, quando tiver de novo, eu preciso. Pois é, uma desformação. Olha que corajoso. Né? É desformar Gestalt terapeutas. E eu lembro que a grade era toda sobre isso, sobre discussão de gênero, discussão de raça, discussão de classe, né? Enfim. Né? Muito, muito bacana. Eu ainda vou fazer essa desformação aí também. Quando tiver, mostra aí, me encaminha para você de novo isso. Interessante. E aí, gente, mais alguma coisa que ficou por dizer? Não quero que vocês saiam entaladas. Somos aqui nossas 5 guerreirinhas numa sexta-feira à noite, 10 horas da noite, discutindo J. Mombassa. Só isso daí já é fantástico. Eu não sei nem o que dizer, isso tem que desconstruir tudo, não tenho nem o que falar. Joga uma bomba, acaba com tudo. Fazer igual no mundo dos dinossauros, na época dos dinossauros, só jogando um meteoro. Mas a minha esperança ainda, o mundo se regula, hein? O mundo, qualquer hora chega aí. Não acho que não vai demorar muito, não, viu? Aquecimento global tá dando os caras aí, ó. Tem uma hora que o mundo usa uma antipulga, né? O mundo usa uma antipulga e tem muito espaço, né? Uma nova era do gelo, né? Assim, a primeira não deu muito certo. Não deixa de ser uma redistribuição da violência. Né? É uma redistribuição da violência. Karina! Genial. Pronto, é isso. Essa é a defesa do mundo, gente. É a defesa do mundo. É o calango de novo, levando pedrada, só que dessa vez numa escala muito maior. O universo se vingando, né? O planeta se vingando. Assim, peraí, que vocês estão frescando aqui, peraí, deixa eu devolver. É isso mesmo, eu só ia colocar como última questão, assim, que eu fiquei bem curiosa e comecei a ler, mas não deu tempo eu ler muito. Assim, só comecei um pouquinho mesmo, que ela fala do sistema com C, né? E aí eu fui atrás de que sistema era esse, era o programa da Previdência Social, né? E aí, da questão dos benefícios previdenciários, né, para as pessoas trans, como é que fica essa questão do salário maternidade, enfim. Eu vi que é alguma coisa nesse sentido, fiquei curiosa. Porque tu está falando do sistema que ela cita com C? É uma crítica, né? É um sistema que é cis, feito para pessoas cis. Sim, mas assim, justamente, aí eu comecei a ler a política da Previdência, né? Eu fui ver, porque ela vai fazendo aqui as críticas, mas eu disse, como é que é, né, essa política, assim, comecei a ler, mas... Não tem. Assim, não. Agora se começa a falar, mas com muita. Vamos fechar daí, vamos tirar uma foto aqui para marcar a resistência? Vamos. Bora. Peraí. Eu e Dina ajeitando os cabelos. Agora, igual umas malucas durante as aulas todas, o vídeo todo, aí no final da fotinha. Calma aí! Eu só saio de olho tá aqui. Eu estava achando estranho porque eu não estava aparecendo num bloco. Peraí, rapidinho, eu juro que é bem rapidinho. Eu só preciso lembrar qual é o botão que eu tenho que apertar, que toda vida eu esqueço. Pera, vai dar certo. Peraí. Só avisa. Tá, pera. 1, 2, meia e já. Agora vocês vão esperar só para eu confirmar que deu certo. Vai. É rápido, Dea. Fica aí. Salva logo, se deu certo. Pera, não, vou salvar, pera. Deu, pronto.
Beijo, Olha, eu morrendo de gravar. meu amor. Tchau, tchau. Até. Gente, vocês estão bem para ir? Tá tudo bem? Tudo ok? Tá Todo mundo tudo organizado? Muito legal. Vou tentar pensar ainda no que a Karina falou. Foi um excelente maravilhoso. fechamento. Do mundo, Meu Deus. Obrigada. Foi beijo, gente. Beijo, fiquem com Deus. Bom Beijo. final de semana. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau. Tchau.